Então, boa noite, meus alunos queridos. Amados, então aqui, tinha ficado duas dúvidas, tá? Nas aulas anteriores, sobre dois versículos bíblicos, sobre duas questões que foram levantadas. Primeira situação, um texto de Êxodo, capítulo 24, do 9 ao 11, que a gente leu aqui na aula Conhecendo a Deus. No módulo 4, né, a Bíblia nos ensina quem é Deus. Módulo 4, a Bíblia nos ensina quem é Deus. Dentro do assunto da transcendência de Deus, a gente leu o seguinte, né, que Deus é diferente e independente da sua criação. Aí dentro desse contexto, a gente leu o texto de Êxodo 24, do 9 ao 11, onde surgiu uma dúvida. O texto é o seguinte: Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Aí repete: eles viram Deus, comeram e beberam. Êxodo 24, 9 ao 11. Então esse texto aqui gerou uma polêmica, né? Eu confesso para vocês que eu nunca tinha prestado atenção nesse texto, como foi no dia da aula. Porque a Bíblia diz, lá no Evangelho de João, que ninguém, depois eu vou dar a referência para vocês, tá? Ninguém nunca viu a Deus. Então, nós sabemos, né, que a Bíblia não tem... João 1,18. Evangelho de João, capítulo 1,18, diz assim: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então, lá em João 1,18 diz que ninguém jamais viu Deus. Aí, como é que está escrito lá em Êxodo 24, do 9 ao 11, né, que eles viram Deus? Então, dá a entender que é uma contradição bíblica, né? Então, a gente vai entender o que significa viram a Deus. Porque tem outros textos também que falam que ninguém pode ver a Deus. Por exemplo, Êxodo 33, 20, numa conversa de Deus com Moisés, Êxodo 33, 20, Deus falou assim para Moisés: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Olha só o que Deus está falando. Deus está dizendo que ninguém pode ver a face dele, porque se ver vai morrer. Então, realmente, ninguém pode ver a face de Deus. E ninguém viu a face de Deus. Então, como é que se explica isso, né? Se a Bíblia não se contradiz, que nós explicamos para todas as pessoas que a Bíblia não se contradiz. Esse é um dos grandes, assim, aspectos sobrenaturais, incríveis da Bíblia, porque sendo 66 livros, escritos por vários autores em diferentes épocas, nós não encontramos contradição na Bíblia. Não tem contradição. A Bíblia ela é toda homogênea, ela se encaixa. Então vamos explicar, vamos entender melhor o que significa isso. Se é que é verdade que a Bíblia não se contradiz, então por que diz aqui que eles viram Deus, né? Moisés, Arão, Nadab e Abiú. E os 70 anciãos de Israel que subiram o monte. Os representantes que acompanharam Moisés no monte, né? Esses camaradas aqui, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos, segundo instruções de Deus, eles foram privilegiados em ver Deus. Aqui eu estou transliterando para vocês aqui um comentarista bíblico, né, um teólogo. Eles tiveram o privilégio de ver a Deus sem ser consumido pela sua santidade. Então, o que significa isso? O que precisamente eles viram foi o que na teologia nós chamamos de teofania. Em teologia vocês vão escutar muito essa palavra, teofania. O que é uma teofania? Teofania é uma manifestação visível do próprio Deus no Antigo Testamento. Era uma espécie de aparição de Deus no Antigo Testamento. A palavra teofania, ela tem origem na combinação de duas palavras gregas. Theos, que significa Deus, e phainen, que significa mostrar ou manifestar.
Portanto, literalmente, teofania significa a manifestação de Deus, ou uma manifestação de Deus. Não somos informados quanto à forma em que Deus se manifestou, mas em vez de serem consumidos, o povo se deleitou com a glória da beleza divina. É possível também que houve apenas uma manifestação parcial, como aquela verificada perante Moisés, né? Moisés, ele teve um encontro com a glória de Deus, só que Deus disse para ele que ele não ia poder ver a face de Deus. Olha só o que na sequência, em Êxodo 33, deixa eu abrir aqui rapidinho, Êxodo 33, 20, Êxodo 33, 20, né? E acrescentou: não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha, sobre a rocha, né? Te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então aqui o que acontece, né? Moisés, ele teve um encontro com a glória de Deus, só que ele não viu a face de Deus. Até porque Deus é espírito, né? Então, naquela ocasião, era muito comum, naquele período, né, em que o povo estava atravessando o deserto, era muito comum durante o dia Deus se manifestar em forma de uma coluna de fogo e à noite numa nuvem, né? Perdão, ao contrário. Obrigado. Durante o dia, uma nuvem, né? Porque o deserto durante o dia é muito quente, e à noite uma coluna de fogo, porque o deserto à noite é muito frio. Então, não era Deus, mas era uma manifestação de Deus, né? Então, era uma indicação que Deus estava naquele lugar. Assim como quando Moisés ele fala com Deus numa sarça ardente que não se consumia. Então, ele falou com Deus. Deus se manifestou para ele, mas no formato de uma sarça, né? Imagina um arbusto queimando. Então, não dá para dizer que Moisés viu a Deus, mas Deus estava ali. Só que ele se manifestou por intermédio de um arbusto queimando, de uma sarça queimando. Está entendendo? A gente vai ler alguns textos aqui, mas depois eu vou encerrar esse ponto aqui, falando um pouquinho da cristofania, que a cristofania também está ligada à teofania, que muitos teólogos interpretam a cristofania como a teofania, quase que uma coisa só. Ou seja, muitas das aparições de manifestações de Deus no Antigo Testamento, muitos teólogos acreditam que era o próprio Cristo, ele sim, o Deus Filho, já se manifestando lá no Antigo Testamento. Um exemplo clássico, exemplos clássicos, né? Melquisedeque, um camarada que se encontrou com Abraão depois que Abraão vem de uma guerra, né? E ele celebra a primeira ceia bíblica, né? E Abraão dá para ele os dízimos de tudo que ele havia recebido naquela guerra, né? Então, esse homem, Melquisedeque, a Bíblia diz que ele não tinha genealogia de dias. Ele era o rei de Salém, ou seja, o rei da paz, né? Jesus é o príncipe da paz. Ele não tinha genealogia de dias, Jesus também não tem. Jesus, ele estava no princípio com Deus, ele é eterno. Então, tem muitas características ali desse homem que muitos acreditam que ele era o próprio Jesus ali celebrando a ceia com Abraão, né? A Natasha falou, né, do quarto homem na fornalha, né, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Tudo indica que era o próprio Jesus, né? Tem um outro personagem lá, quando Ezequiel está na beira do rio, tem um homem que aparece para ele, Ezequiel cai no chão, não conseguia, era como uma voz de muitas águas, né? Exatamente a descrição que a gente encontra lá em Apocalipse, quando João, na ilha de Patmos, ele tem uma revelação, um encontro com Cristo, e lá em Apocalipse vai dizer assim, ó, Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse 1, 14,
Até tem uma música que a gente cantava do Judson de Oliveira, inspirado nesse texto, né? Que diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Né? É a confirmação dos textos que a gente citou assim. Tipo assim, os pés de quem passou na fornalha. Sim, lá em Êxodo 24 diz, né, que quando Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos viram Deus, ele estava sentado nos pés dele como uma pavimentação de pedra de safira. Né? Então, tem uma certa ligação. Aqui diz que seus pés, mas na verdade aqui diz que os pés dele, né, em Apocalipse, eram semelhantes a um latão reluzente, como que refinado numa fornalha. Tem uma certa ligação, né? Mas aqui no caso da pavimentação de pedra de safira, né, eu fui pesquisar, é uma descrição, uma comparação com lápis lazuli, que era uma pedra preciosa azul opaco, muito usada naquele tempo na Mesopotâmia e no Egito. Né? Então essa era a pedra que Deus ali, ou a aparição de Cristo, né, no Antigo Testamento, estava sobre essas pedras, né, que era tipo um azul opaco. Que essa safira é uma das pedras, né, que era utilizada nas 12 pedras que tinha no peitoral do sacerdote. O sacerdote ele usava um peitoral com 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, e cada pedra tinha uma cor, e cada cor tem um significado, né? E uma das cores é o safira. Não entrei não pesquisei sobre isso agora para trazer aqui para vocês, mas eu tenho praticamente certeza que uma das cores era a safira. E lá em Ezequiel, né, quando a Bíblia vai falar sobre Satanás também, sobre que ele era um anjo querubim da guarda, né? Que isso está em Ezequiel 28, lá vai dizer também que ele estava, Ezequiel 28, né? Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúncio e a esmeralda. Né? Então, olha só, o inimigo de Deus também, quando estava no Éden, no jardim de Deus, porque Satanás ele foi expulso do paraíso e veio parar aqui na terra, né? E quando ele estava no Éden, lá, na ocasião, você sabe, quando ele enganou Adão e Eva, né? Eva, mais precisamente, diz que ele estava coberto, né, de sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúncio e esmeralda. Tem a safira aqui. Então significa que essas pedras, eu não estudei sobre isso, não é o assunto da aula, né? Mas são componentes que você encontra que estão ligados à glória de Deus, né? Que o inimigo perdeu isso, né? Então, e aqui Deus aparece sobre a pedra de safira, que é uma dessas pedras que o inimigo também lá no Jardim do Éden também estava coberto com ela. Então tem umas curiosidades aí, mas isso aí já é um assunto para outra pesquisa, né? Mas vamos lá. Olha só, uma outra curiosidade, né? Quando a Bíblia fala que Jacó lutou com um anjo, né? Esse anjo, na verdade, era um homem do deserto. Era um homem do deserto. E tem um outro detalhe aí, sempre que você vê na Bíblia, no Antigo Testamento, a expressão o anjo do Senhor normalmente é uma teofania. O anjo do Senhor, normalmente ele está ligado ao próprio Jesus. Ou seja, uma teofania, que também é chamada de cristofania, uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Porque, eu torno a dizer, a Bíblia não se contradiz. Né? Então, se teve um encontro com Deus lá no Antigo Testamento, normalmente é o anjo do Senhor, normalmente é uma cristofania, que também a gente chama de teofania. Né? Vou ver aqui alguns exemplos aqui, tá?
Gênesis 16, 7. Vou ler bem rapidinho aqui. Temos mais um tempinho ainda. Obrigado pela atenção de vocês. Gênesis 16, 7, né? O anjo do Senhor encontrou, aqui, né, disse Abraão a Sarai, no versículo 6. Gênesis 16, 6. Disse Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe como te bem te parecer. Então Sarai a maltratou e ela fugiu de sua presença. O anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. Então aqui, quando a esposa de Abrão, Sarai, ela maltrata a sua funcionária, né, Agar, a serva de Abraão, ela sai de casa, né, Agar, e no meio do caminho ela tem um encontro com o anjo do Senhor. Então, se o anjo do Senhor aqui, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, não são anjos. É diferente. O anjo do Senhor normalmente está ligado a uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. O anjo do Senhor é Jesus. Quando a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso é um anjo da guarda? Não, é o próprio Jesus. Ele é o anjo do Senhor. Todo mundo sabia disso já? Já sabiam disso? Não? Não sabia? Sobre o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, ele é o próprio Jesus, né? Também ele falou, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como? Na pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Então o Espírito Santo também é Deus. A gente vai aprender sobre o Espírito Santo nas próximas aulas, né? Então o Espírito Santo, Jesus e o Pai, os três são um, né? Então, dizer que Deus está comigo, claro, o Espírito Santo está aqui comigo agora, né? Então, o Espírito Santo e Jesus, eles têm a mesma essência. Então, Jesus está aqui comigo agora. Não tem nada de errado em falar isso. Ele está realmente, né? Só que na pessoa da terceira trindade, do Espírito Santo. Porque, biblicamente falando, Jesus, nesse exato momento, ele está assentado à direita de Deus Pai, de onde ele intercede por nós. Ok? Mas não é errado dizer, Jesus está aqui, o varão de branco está aqui nessa noite, porque ele está na pessoa do Espírito Santo, ok? Gênesis 18, né? Gênesis 18 fala que 3 anjos apareceram a Abraão, né? 3 homens de pé. Esses 3 homens também aqui, ó. Olha que coisa tremenda, a gente acabou de falar da Trindade, né? Olha só, isso não foi planejado. Mas até me arrepio aqui, ó. A gente acabou de falar da Trindade e aqui fala, né, em Gênesis 18, 2. Levantou Abraão os olhos e olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Esses 3 homens aqui é uma representação da Trindade. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui já é uma teofania diferenciada, porque eram 3, mas esses 3 representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é uma revelação, tá? Que nós estávamos falando do Espírito Santo, do Pai e do Filho, eu nem sabia que nós ia ler esse texto. Então, aqui já é uma revelação de Deus para nós. Esses 3 homens aqui de Gênesis 18, 2, representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a continuação do texto é bem forte, assim. E, tipo, instantaneamente ele sabia. Aqui são os 3 anjos, né, que aparecem, os 3 homens que aparecem para anunciar para Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Né? Assim como a Bíblia fala por intermédio do profeta, né? Eu acho que Amós deu branco agora. Mas está escrito assim, está na Bíblia, que Deus não fará nada na terra sem antes revelar aos seus servos os profetas. Então Deus não faz nada na terra sem revelar aos profetas. Então Abraão na Bíblia, ele também é chamado de profeta. É o primeiro, se eu não me engano, é o primeiro personagem na Bíblia que a Bíblia chama de profeta. Quando Abraão tem uma conversa lá com um camarada lá que quase se deitou com a esposa de Abraão, porque Abraão ocultou a verdadeira esposa dele, né? Ali naquela passagem, onde é a primeira vez na Bíblia, onde a gente vai ver a palavra profeta, e Abraão é chamado de profeta.
Então aqui não deixa de Deus estar revelando para um profeta, que era Abraão no caso, a destruição de uma cidade. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. E aonde que vai acontecer aquela intercessão ali, né? Que Abraão, não, Senhor, mas se tiver 50, e se tiver 40, e se tiver 30, poupa, né? Pelo amor de Deus, né? E ali tem aquela intercessão, mas só que não tinha ninguém. E aí Deus, então, Abraão, né, pelo menos salva a minha família, a família de Ló, né, do meu sobrinho, e aí Deus acaba salvando a família de Ló. Né? Mas Deus queria acabar com tudo, por causa do pecado que tinha chegado às narinas de Deus. Vou sair um pouquinho de Gênesis aqui, pessoal. Vou lá em Êxodo 3, versículo 2. Êxodo 3, versículo 2, vai dizer: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Esse exemplo a gente já falou. Depois Êxodo 14, 19. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou-se e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs por trás. Então aqui é o anjo de Deus. Então quando fala o anjo do Senhor, isso é uma teofania, é o próprio Jesus no Antigo Testamento. Vamos ver aqui Juízes 13, 22. Juízes 13, 22. Estamos indo para o final, tá? Juízes 13, 21 diz: quando o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá, nem a sua mulher, compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Disse ele à sua mulher: certamente morreremos. Vimos a Deus. Porque ninguém há que veja a Deus e não morra, né? Deus falou para Moisés, né? E eles aqui viram o anjo do Senhor e disseram: certamente nós vamos morrer, porque vimos a Deus. Mas que Deus que eles viram? O anjo do Senhor. Né? Então esse anjo do Senhor é uma teofania, provavelmente era próprio Jesus. Por que Jesus ele poderia ter aparecido, ou ele apareceu no Antigo Testamento? Né? Porque Jesus ele já estava desde o princípio com Deus. Então Jesus ele também é eterno, ele é o unigênito do Pai. Então por isso, quando lá no Novo Testamento Jesus ele está conversando com os mestres da lei, e Jesus vai dizer o seguinte: antes de Abraão, eu sou. Quando Jesus falou essa frase, está lá em, acho que é João 8, eu anotei aqui. Deixa eu ver aqui onde é que está. Isso, na verdade, faz parte da nossa aula de hoje. A aula que vai ser adiada. Vou pegar bem rapidinho aqui, mas é para ser... É João 8,58. Jesus disse, né? Antes de Abraão, eu sou. Por que Jesus usou essa expressão? Porque ele já era. Ele já existia desde a fundação do mundo. Né? Ele já estava com o Pai. Só mais um texto aqui, né? Isaías 6,1, para ficar bem fundamentado. Vocês vão ficar PhD em teofania, cristofania, e nunca mais essa dúvida vai incomodar a gente. Porque ninguém vai formar ninguém aqui com dúvida. Isaías 6, né, bem conhecido o texto, né? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam diante dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, aqui no caso do profeta Isaías, não é que ele viu a Deus, ele teve uma visão, né? Uma visão da glória de Deus. Né? Era uma glória, uma santidade, os anjos cercando a glória de Deus. Né? Então, aqui é uma visão. Né? Porque, como a gente já viu, ninguém pode ver a Deus e sobreviver.
Depois também Daniel 7:9, talvez seja o caso da... Não, Daniel 7:9 já aqui fala sobre um ancião de dias. Né? É mais um episódio. Então aqui, para encerrar. Nossa, descreve exatamente o que está escrito no Apocalipse. É? Na tua versão bíblica aí? Até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, o seu cabelo da sua cabeça como a lã limpa. Exatamente. Que bom que tu é observador e já viu o versículo inteiro, né? Daniel 7:9, a descrição que ele vai dar aqui é praticamente a mesma lá de Apocalipse, né? Sua veste como era branca como a neve, o cabelo era como lã puríssima. Então, aqui uma visão exatamente idêntica à de Jesus lá de João em Apocalipse, né? Então, isso mostra aqui uma teofania que a gente também pode chamar de cristofania, ou seja, a aparição de Jesus no Antigo Testamento. Ok? Só que a Bíblia nunca vai usar o nome de Jesus, porque ele só recebeu esse nome depois quando ele nasceu de Maria e tal, né? Mas ele já vinha sendo anunciado, né? Por exemplo, o profeta Isaías foi o profeta que mais falou acerca de Jesus, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? Seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, em Jesus, os homens puderam ver a Deus. João 14, do 8 a 9, né? Acho que João 14, do 8 a 9, eu acho que é aquela conversa de Jesus com Filipe, né? Exatamente, né? Quando Jesus fala para Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Né? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, Jesus, ele era a própria manifestação do Pai, ele era a expressão do Pai. Ele é uma pessoa, o Pai é outra, mas ele era a manifestação do Pai. Quem olhava para Jesus via o Pai. Então, Cristo, ele também dá a vida, ele revela e concede graça e verdade. Ok? Então, ficou claro esse assunto para vocês? E para finalizar a nossa aula, uma dúvida que foi levantada aqui, que eu mesmo levantei a dúvida, a questão de quantos dias, quem estava na aula passada, né? Isso foi uma dúvida da aula passada, quantos dias levou para Noé construir a arca, né? Então, dentro desse tema da arca, eu já vi pastores citar algumas datas, citar alguns números ali que não batem. Então, para ficar claro para vocês, eu levantei aqui 3 números importantes, para a gente ter um número bíblico, né? Correto. Primeira curiosidade, dentro da questão de Noé. O tempo das águas sobre a terra. O tempo que as águas ficaram sobre a terra, depois do dilúvio. Que tempo foi? Gênesis 7, 24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então, se alguém algum dia perguntar quantos dias as águas ficaram sobre a terra depois do dilúvio, 150 dias. Está escrito aqui, é claro. Se a gente considerar, foram 190 dias sem terra. Oi? Foram 40 dias e 40 noites vento depois, mais 150 dias até as águas baixarem. A Natasha é um computador, né? Eu ia falar sobre isso. O tempo da chuva. Tempo da chuva, né? É que ela já estudou mais a Bíblia do que eu. Tempo da chuva. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Então, tempo de chuva, 40 dias e 40 noites, e depois prevaleceram as águas 150 dias. E agora, existe na Bíblia o tempo de confecção da arca? Não tem. Não tem, claramente não tem. Só que tem 2 pistas bíblicas interessantes. A Bíblia diz que era Noé,
era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Então, antes de Deus chamar ele para construir a arca, tem um relato bíblico em Gênesis 5,32 que Noé tinha 500 anos e gerou Noé, Sem, Cão e Jafé. Então dá a entender que com 500 anos ele teve os filhos, né? Ou a partir daí ele gerou Noé, Sem e Jafé. Quando Deus manda o dilúvio, está lá em Gênesis 7, versículo 6, vai dizer que era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Gênesis 7, 6. Então aqui a gente vê um intervalo de 100 anos. Mas nesse intervalo não diz que é o tempo de construção da arca, mas aqui tem um intervalo de 100 anos. Gênesis 6, 14, Deus manda fazer a arca. Deus ordena a construção da arca. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca e betumarás por dentro e por fora. Aqui já é Gênesis 6, 14. Depois lá em Gênesis 7, 13, no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Gênesis 7, 13. O que eu quero chegar aqui? Quando eles entram na arca, que a Bíblia diz que Noé tinha 600 anos, ele entra na arca com seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, com a mulher de Noé, com as mulheres dos filhos. Ou seja, os filhos já estavam grandes, já tinham casado. Então, quer dizer, não necessariamente foram 100 anos que Noé levou para construir a arca. Porque no tempo, quando ele tem 500 anos, os filhos dele, ele gera os filhos. E quando ele tem 600, que ele entra na arca, os filhos já estavam grandes e já estavam casados. Então, provavelmente, nesse intervalo de 100 anos aí, teve um período ali que Noé construiu a arca. Mas não explica detalhadamente, né? Se os filhos casaram, não sei naquela época quanto tempo levava para casar, né? Mas é um intervalo dentro desses 100 anos, mas não dá para dizer que foi 100 anos. Deu para entender? Então, só curiosidades bíblicas, né? Foi levantado isso na última aula. Eu já vi pastor dizer que o intervalo foi 120 anos. Por quê? Porque tem um versículo ali que fala que quando Deus toma essa decisão de destruir a terra, né? A Bíblia vai dizer que Deus abreviou o tempo de duração do homem para 120 anos. Isso está em Gênesis 6, 3, né? Mas essa determinação de Deus de fazer com que a partir do dilúvio a duração do homem fosse de 120 anos, isso não tem nada a ver com o tempo de construção da arca. Aqui é uma outra coisa. Deus determinou, naquele período ali, Deus determinou que a partir de agora o homem ia ter só 120 anos. Quem ficou confuso na mente de vocês, não deu para entender. Então, recapitulando, né? Tempo das águas sobre a terra, 150 dias. Tempo de chuva, 40 dias e 40 noites. Antes de Deus chamar Noé para construir a arca, tem aqui uma menção que Noé tinha 500 anos. E quando ele entra na arca, tem uma menção, Gênesis 7, 6, que Noé agora já estava com 600 anos. Ou seja, haviam se passado 100 anos, né? E quando eles entram na arca, já não entra só Noé, mas entra com os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, que já tinham mulheres e que entraram junto. Ok? Vamos agradecer a Deus por essa aula, como é que chama? Uma aula extra da nossa escola de líderes. Eu vou orar para a gente ganhar tempo, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças por essa aula diferente que nós tivemos aqui hoje. Sabemos que o Senhor reina sobre todas as coisas, Pai. O teu reino governa sobre tudo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nós te agradecemos por essa oportunidade, por estar compartilhando esse conhecimento. E pedimos que realmente esse conhecimento venha fazer sentido para as nossas vidas. Nós abençoamos cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos que o Senhor nos dê uma noite de descanso
e de paz, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Se tiver alguma dúvida, estamos às ordens.